Olá a todos e bem-vindos de volta ao Diz-me-Clês, o espaço onde as leituras iluminam histórias de vida e onde cada convidado é o verdadeiro protagonista. Estamos consigo aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e sempre que quiser em podcast no site da CFM. Eu sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister, e hoje vamos conversar com Adeline Granja, advogado, autor e cidadão profundamente empenhado nas causas sociais. Com raiz em Alenquer e há 3 décadas residente em Alcobaça, traz-nos uma vida marcada pelo ativismo, pela escrita e pela defesa dos direitos humanos. É autor do livro A Revolta dos Gansos, baseado na sua experiência como aluno da Casa Pia, e foi também cronista do jornal 24 Horas. Uma conversa para revisitar memórias, causas e caminhos trilhados com convicção. Vamos conhecer melhor o homem por trás destas causas. Boa tarde, Adelino. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada por nos ter concedido este momento precioso do seu tempo, que eu imagino esteja sempre muito ocupado. Tudo bem, tudo produtivo. Ok, muito obrigada então. Adelino Granja, advogado, nasceu em 1961, numa aldeia do concelho de Alenquer, mas vive no concelho de Alcobaça desde finais de 1994. Frequentou o internato da Casa Pia de Lisboa e exerceu funções no Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas em Vila Franca de Xira. Em abril de 85, ingressou na EPAL, empresa portuguesa das Águas Livres, onde exerceu funções de datilógrafo, escriturário e consultor jurídico. Nesta empresa fez parte da sua comissão de trabalhadores, integrando listas unitárias afetas ao PCP e a independentes, tendo sido líder entre 1997 e 2001, data em que rescindiu o contrato com esta empresa e se manteve a exercer por exclusividade no seu escritório em Alcobaça. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, exerce as funções de advocacia no seu escritório e sempre lutou por causas sociais, com maior relevância, no caso mediático Casa Pia, tendo sido autor do livro, como já foi referido, A Revolta dos Gansos, a sua experiência na Casa Pia de Lisboa, que foi publicado em dezembro de 2003. Entre 2013 e 2008, publicou semanalmente uma crónica numa página inteira, no jornal diário 24 Horas, sob o título A Revolta dos Gansos. Exerceu o mandato de deputado na Assembleia Municipal de Alcobaça, integrando as listas da CDU e, mais tarde, as listas do Bloco de Esquerda, partido ao qual aderiu em 2004. Vamos começar pelo início. Como é que foi a infância numa aldeia do concelho de Alenquer e que memórias guarda desses primeiros anos? Bom, as memórias que guardo são as memórias que vêm neste livro, A Revolta dos Gansos, em que, portanto, nasci em 61, já os meus pais já tinham 4 filhos, portanto ficámos a ser depois, mais tarde, 6 filhos. Uma terra, portanto, chama-se Soeiro Cunhado, um nome engraçado, que faz parte do concelho de Alenquer e faz fronteira com Sobral, Montagraço e Torres Vedras. A infância, naquela década, eu penso que muita gente nas aldeias era assim que vivia. Uma casa térrea, o telhado sem teto, pingava na casa, não havia casa de banho, nós tomávamos banho em alguidares, os meus pais eram jornaleiros, trabalhavam na agricultura, portanto, foi assim a minha vida e a dos meus irmãos até à minha idade, de 8 anos de idade, após a morte da minha mãe. Minha mãe morreu em 1969 com 44 anos. Tão jovem. E já tinha tido 13 filhos. 13 filhos? 13 filhos da família do Granja. Ainda estão todos vivos? Não, só estamos 7 vivos. Na altura faleceram irmãos que eu nunca conheci, devido à tuberculose, que era uma doença normal naquela altura. Era muita pobreza naquela aldeia e na família, não havia condições. Quando a minha mãe faleceu, éramos da mãe do mesmo pai, éramos 6 filhos, o mais novo tinha 1 ano, e então, tendo falecido em fevereiro de 2000, neste caso 1969,
tivemos pelo menos 3 que ingressar na Casa Pia de Lisboa. Foi a única hipótese e para nós, e a meu ver, para mim, a melhor, porque se ainda tivesse vivido na minha terra com os meus conterrâneos, nesta altura não seria o que sou, embora pese mais a perda da mãe, mas o que é facto é que após a morte da minha mãe, o meu pai era alcoólico, não tinha condições também para dar atenção nem educação nem alimentos aos filhos, e foi por intermédio de uns amigos de Lisboa que conseguiram colocar-nos no internamento da Casa Pia de Lisboa desde outubro de 1969. A sua mãe faleceu com tuberculose? Não, faleceu com um cancro no útero. Pois. Com 44 anos. Muito já jovem. tinha tido 13 filhos. Sim. E sendo que o último filho, que nasceu em fevereiro de 68, a minha mãe já tinha estes problemas todos e teve que abandonar o hospital e para trazer o filho, porque senão ficaria lá e o temor dela era ficar internada no hospital e não cuidar dos filhos, porque sempre foi uma mãe muito cuidadosa e enfrentou aquelas crises normais, não, eu não digo normais, mas vivenciais numa aldeia daquelas, a cerca de 50 km de Lisboa, mas parecia de facto um deserto. O meu pai era alcoólico e tinha aquela vertente de agressão, era agredir a mãe, todos São nós. essas as memórias que carrega da sua infância? São essas memórias que eu carrego da minha infância até aos 8 anos. A partir dos 8 anos é uma nova etapa da minha vida, que para mim foi uma das mais significativas, que foi o ingresso na instituição Casa Pia de Lisboa, que todos nós, os ditos gansos, os casapianos, sempre denominamos como a nossa segunda mãe, porque de facto uma instituição daquele porte que educa, ampara e instrui os alunos para depois. Antes de irmos para a Casa Pia, podemos voltar só um bocadinho atrás, portanto, às suas memórias dessa primeira infância. A descrição que faz é relativa a um período do século XX. Ainda assim parece uma descrição do século XIX. Exatamente. Mas era este o ambiente que se vivia em Portugal antes do 25 de Abril. Eu não resisto a dizer isto, porque muitas vezes as memórias desse tempo ficam difusas, ficam menos claras, não é? E, no entanto, para quem passou por essa experiência, são memórias que deixam marcas para sempre. Sim, são memórias que nos marcam muito e eu não sou daqueles que esqueço as minhas raízes, antes pelo contrário. Tenho muito amor à minha terra, ainda tenho lá familiares, irmãs, e cresci naquela terra sem sapatos, sem sandálias, descalço, com muita fome, bater de porta em porta, mas é como dizem muito bem, isto era o exemplo do nosso país. Veja só, a 50 km de Lisboa, o estado em que aquela aldeia viveu. Agora veja no interior do país, fora das áreas metropolitanas, urbanas. Portanto, ainda é uma aldeia, hoje em dia, muito diferente. Já há saneamento, já há eletricidade, já há isso tudo. Mas nós, nos primeiros anos das nossas vidas, já viu o que é? Nós com 2, 3, 4 anos acompanhámos os nossos pais para o campo, ao frio e à chuva, debaixo de uma oliveira ou de uma videira, de uma cepa, a aguardar que os pais ganhassem uns tostões por semana. E depois a questão dos jornaleiros. Trabalhava na Quinta de Santos Lima, que é uma grande quinta que abrange aquela zona toda do oeste, aquela de Ribafaria, São Domingos de Carmões. E depois era ao sábado a ver os pais reunidos, a chamarem um por um e a darem tostões. Tostões que não dava para nada. Portanto, o que nos valeu a nós, aos granjas, era que tínhamos uma tia com algumas capacidades financeiras e que vinha da Castanheira do Ribatejo até à nossa terra, andava 3 km a pé e levava-nos lá sacos de roupas, de comidas. Portanto, era essa parte que eu recordo, e por isso é que nunca deixo falar
na minha tia Carolina, que foi, penso que antes de morrer a minha mãe, devia ter prometido à minha irmã, à Maria Adelaide, que iria tomar conta dos filhos, neste caso dos sobrinhos. E depois aí há o pulo, foi ela que nos levou aos três, que éramos os três mais velhos, ao barbeiro, cortar, tínhamos que entrar na instituição de carecas, entramos, e a questão da tia Carolina, que era a estampa da minha mãe, era que ela, todos os fins de semana, ia ao colégio e levava-nos um saco, que a gente na Casa Pia chama canjica, que era tudo. Canjica? Canjica é o termo que os alunos usavam, que é um saco de alimentos que os familiares levavam nos domingos, que era o dia das visitas, levavam-nos bananas, pastéis de bacalhau, de nata, comida. E, portanto, a tia Carolina foi para nós também uma verdadeira mãe, em substituição da irmã da minha mãe Adelaide. Muito bem. Vamos então para a Casa Pia. Exatamente. Não é? Casa Pia, que descreve até com alguma ternura, que refere, que elogia, na medida em que refere que se não fosse essa mudança na sua vida, provavelmente não teria conseguido as qualificações de advogado ou outro percurso de vida. Mas ainda assim a Casa Pia parece também ter características de prisão. Tinha? Sim. A Casa Pia, quando nós ingressámos na Casa Pia, em outubro, na altura o ano escolar começava sempre no dia 6 de outubro, a seguir ao dia 5, e então no dia 6 de outubro de 69 entramos, eu, que era do meio, o Zé João, que tinha um ano menos que eu, e o Manel, que tinha mais 2 anos que eu. Entramos todos para a secção de Nuno Alves Pereira, porque a Casa Pia tem várias secções. A primária era no Nuno Alves Pereira, na Junqueira. E então o regime era um regime tipo militar. Embora fosse o regime de educação fossem educadoras, mas o regime político que incutia, que era naquela questão, se queria Estado da família, é que era a tutora da Casa Pia, porque era uma instituição pública, e então os nossos primeiros 4 anos foram mesmo tipo prisão. Nós só saímos ao domingo para irmos todos de mão dada, 2 em 2, pelo passeio da Junqueira até aos Jerónimos à missa. Depois regressávamos ao colégio. Também ainda estamos a falar numa época pré-25 de Abril, não é? Pré, de 69. Muito autoritária. Muita. Nós estivemos no Álvares entre 69 e 73. No ano de 73 para 74 fomos para Pinamanique, que é uma outra secção, já para o secundário, na altura era liceu, primeiro e segundo ano, e depois veio de facto o secundário através do governo do Partido Socialista. Mas esses 4 anos o colégio era cercado por uma cerca enorme, onde estava o recreio onde nós brincávamos, etc., mas nunca saímos dali. Era sempre ali. Tínhamos uma educação muito rígida, tínhamos castigos muito terríveis. Por exemplo, em castigos punham-nos as mãos debaixo do joelho em cima de seixo, de pedra, até ficarem as pedras encravadas nas mãos. E depois as educadoras... Era desumano. As educadoras depois... Também, um dos outros castigos, para além de puxar as orelhas, era vincar as unhas nas testas, até sangrar. E o mais grave, que também perturbou e influenciou o início da infância e juventude dos alunos, foi a questão dos castigos durante a noite. A questão de urinarem na cama. Ok. Pois eu estava para perguntar porquê é que os castigos aconteciam. Por causa disso, bastava um aluno fazer xixi na cama, passava a noite toda em pé, encostado, a virar para a parede, sem mais nada. Porque na altura, nessa altura de 60, os colchões eram de palha. Palha, que é da parte do milho, era isso. E então, se aquilo ficava ensopado em urina, aquilo era muito chato para secar e isso tudo. Depois, portanto, os castigos eram esses. E tínhamos que nos portar muito bem, não podíamos ter, entre aspas, para eles, má educação,
Depois formávamos em grupos, havia um grupo de alunos que tinha que a parte da lavandaria, para as meias que iam para a lavandaria, tínhamos de estar a cozer meia a meia para não se desemparelharem. Depois havia, portanto, o horário. Um dia era um grupo de alunos a fazer limpezas à casa de banho, outras ao quarto, etc. Eram os alunos que tratavam da limpeza do espaço, tudo não é? isso também. Completamente diferente daquilo que acontece e, agora. E o que eu me recordo mais é que o José João, que é o meu irmão que tem um ano a menos que eu, o Manel já estava no segundo ano, já tinha mais 2 anos que eu e 3 que o José João, e então aquele colégio, Nuno Alves Pereira, tinha 10 secções. O Manel foi para a 10ª, que é dos mais velhos que nós. Eu fiquei numa secção e o Zé João noutra. O Zé João teve que voltar para a minha camarada para estar comigo, porque uma semana inteira a chorar. Não conseguia separar-se dos irmãos. E então teve que ir para a minha camarada e acompanhou-me até à 4ª classe, sempre. Ou seja, mesmo que não tivesse notas para passar, as pessoas passavam porque não podiam deixá-lo separado. Essas vivências terríveis, não é? Isto parece quase um filme de terror, agora que a gente vê no Netflix, mas que o Adelino viveu e outros jovens, outras crianças viveram e sentiram isso na pele, traz implicações para a vida futura, para a idade adulta, para a forma como se relaciona depois, quer do ponto de vista pessoal, quer profissional, sim. Quer social. Eu penso que este ambiente que eu vou referir, pidesco, na Casa Pia, no interior do colégio, fez criar em nós um espírito de solidariedade uns com os outros. A nossa revolta era, depois dos castigos que perpetravam, nós dizíamos, quando formos grandes, vimos aqui e fazemos justiça. Ou seja, criou nesse antro o espírito de revolta. E como disse muito bem, isso influenciou a minha vida, porque não só nesse colégio, mas no outro a seguir, que foi criado em mim um espírito de revolta, não digo de vingança, mas digo de repor a justiça e de ser solidário com os mais desprotegidos. Nós éramos assim todos, por isso é que nos denominam gansos. Os gansos é um animal que se une, ninguém pode pôr a mão em cima de um, que vão logo todos a correr em defesa do próprio, neste caso, amigo, colega, e portanto o espírito foi esse. É isso que o leva também a trabalhar no sindicato mais tarde? Sim. Depois do Nuno Alves Pereira, passei para a 4ª classe e fomos para a secção de Pinamanique, que é entre nesta altura era o primeiro ciclo, até depois veio a partir de 76, veio ser implementado o regime da escolaridade, 6º e 7º ano, 8º e 9º, pronto, a partir daí. E nós, a Casa Pia, só teríamos que estar até aos 18 anos para atingir a escolaridade grande, para depois, porque Pinamanique tinha várias secções de técnico-profissionais. Eu segui relojoaria, o outro, meu irmão mais novo também, e o outro, o mais velho, ao 2º ano, saiu logo, foi ter com o pai para a agricultura. Mas a Casa Pia tinha até aos 18 anos, já com, nessa altura, o secundário completo, um curso profissional e depois tínhamos saídas profissionais. Eu estive lá, o meu irmão Zé João não acompanhou tudo até ao fim, eu fui o único dos 3 que estive lá até ao 11º, porque depois, a seguir ao 9º, o 10º e o 11º era escola no exterior. Estava no internato, mas tínhamos que estudar fora. Pronto, e foi até aí que depois, quando atingi os 18 anos, 18, 19, saí da Casa Pia e saí com uma mão à frente e outra atrás. Não tinha saída profissional, era um regime também ainda um pouco injusto. Antigamente, nas décadas 50, 60, 70,
os alunos tinham sempre saídas profissionais, porque éramos considerados bons alunos, bons profissionais, e as grandes empresas, a EDP e outras empresas, iam sempre recrutar alunos à Casa Pia. Na minha altura não tive essa sorte, saí com uma mão à frente e outra atrás, andei a tentar procurar emprego para mais colegas, e depois então, em 81, fui para o Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas em Vila Franca. Trabalhava lá o meu irmão mais velho, e então, por impulso. E aí depois era um sindicato rural ligado à parte daquela zona do Ribatejo, Vila Franca, apanhava também Lisboa, Torres Vedras, e depois foi nessa altura que me filiei no Partido Comunista, porque as orientações eram todos sindicatos ligados à CGTP, Partido Comunista. E foi aí. Eu fui trabalhar para o contencioso desse sindicato, e gostei do trabalho dos advogados, mais especialmente só um que lá trabalhou na altura que eu lá frequentei. Gostei dos trabalhos da advocacia, e depois, mais tarde, tive alguma influência sobre isso para ir para direito. Mas estive no sindicato de 81 a 85, depois candidatei-me às finanças e à EPAL. Eu tinha, no dia de ir fazer provas, era para as finanças, que era na Faculdade Clássica de Direito, e a EPAL na Avenida da Liberdade. Bom, tive que ponderar e escolhi a EPAL, porque me deram mais garantias que ali poderia ser. E sim, num concurso de 3.000 candidatos, fiquei em terceiro. Muito bom. A primeira e a segunda tinham lá os pais, portanto eu entendi que fiquei em primeiro. Muito bem. Mas pronto, e fiquei lá. Entrei como datilógrafo, depois foi para escriturar e depois tirei o curso à noite. E também foi assim. Percebi agora, porque me explicou, era a questão seguinte, o que é que eu tinha motivado então a optar pelo direito, mas queria voltar à Casa Pia. A Casa Pia tem um lado negro que agora está talvez esquecido na memória de alguns, ou desconhecido para outros que são mais jovens e que não ouviram falar na Revolta dos Gansos, nem nada parecido, não é? Como é que se situa, como é que se posiciona relativamente à forma como o tema foi tratado pelos meios de comunicação social e digamos, àquilo que ficou? Exato. Aquilo que ficou, que registro é este relativo à Casa Pia? Tem a sensação de que foi feita justiça? Tem a sensação ainda bem de que está tudo por fazer? Ainda bem que pegou nessa fase, porque essa fase ocorreu no segundo colégio, Pinamanique, e de recordar que... É uma fase de abuso, não é? Isto para aqueles que não conhecem o assunto. Não, a questão que estava aí era que os colégios onde nós passámos eram só sexo masculino. E no desenvolvimento, no crescimento do ADN de todos os alunos, há a questão da sexualidade. Com certeza. E é natural que entre colegas do mesmo sexo surjam questões que têm de ser tratadas, embora a educação não nos elucidasse nada. A educação, não havia educação sexual. Era sobretudo obscurantismo, não é? E então, tudo tabu. E então havia alunos mais velhos, por serem mais velhos, controlavam os mais novos. E os que tinham tendência para abusar sexualmente de outros faziam uma seleção entre os colegas mais bonitos, mais compostos, atleticamente, etc. E havia isso dos abusos sexuais. Isto foi subindo, quando, numa altura em que a Provedoria da Casa Pia não estava a acompanhar as reclamações dos alunos, nomeadamente a questão do Bibi, o Bibi foi aluno, foi monitor e ficou lá a trabalhar. E durante, portanto, esse período... Que era um funcionário da Casa Pia. Era um funcionário da Casa Pia. E que ainda está a cumprir prisão neste momento? Já saiu em liberdade. Já saiu em liberdade. Mas nós, os mais velhos, os alunos que entretanto iam subindo de idade, alguns professores, fizeram denúncias na Provedoria, mas aquilo havia um silêncio ensurdecedor, enfim, abafou tudo. Houve processo de tribunal administrativo, houve tudo, ele foi suspeito, mas voltou. Só que quando o Ramalhianos se recandidatou em 1980,
Nós tínhamos organizado os grupos, era o grupo de 63 alunos, que eram aqueles alunos que já tinham atingido os 18 anos e que tinham que se ir embora sem qualquer saída profissional. Nós unimos-nos todos e fizemos vários boicotes a várias visitas à Casa Pia. Teresa Costa Macedo era a secretária de Estado da Família, tinha a tutela da Casa Pia. Quando ela visitou a Casa Pia, nós boicotámos o almoço. Ela almoçou sozinha lá com o provedor e com a hierarquia. Nós vestimos as roupas antigas do colégio para demonstrar que nós estávamos revoltados, vivíamos na miséria e queríamos que a solução dos abusos sexuais terminassem. Ela foi no dia 3 de julho, que a Casa Pia fez, portanto, os 200 anos, foi fundada em 1780. No dia 3 de julho é a data da comemoração do aniversário da Casa Pia, teve lá a Teresa Costa Macedo, só que o Ramalhianos foi no dia 5, foi no sábado a seguir. E então o Ramalhianos disse, não, se os alunos estão descontentes, eu quero ouvi-los. Reuniu connosco, eu era o líder do grupo, éramos 4 alunos, nomearam-me a mim como líder do grupo e expusemos tudo a Ramalhianos, a questão dos abusos sexuais. O Ramalhianos, na altura, disse que iria colocar 2 militares na instituição para ver se conseguia controlar aquela situação. Porquê? Porque em 1980 foi a recandidatura de Yanes à presidência. E ele aproveitou essa ocasião. A CNARP, que era a Comissão Nacional de Reeleição de Yanes a presidente, tinha também vários quadros antigos, ex-alunos da Casa Pia no grupo, e influenciaram. E foi isso que depois transmitiram na RTP, também gravaram a nossa passagem, só que depois isto abafou. Até que depois, em 2001, o Joel, que era o Fábio, o Joel, denunciou, através da mãe, à judiciária, os abusos sexuais do Bibi numa visita ao Alentejo, à zona de Elvas, etc, etc. E foi aí que depois, demorou um ano, que rebentou o escândalo. No dia 22 de novembro de 2002, saiu no Expresso, que era um sábado, eu cheguei a casa e vi a SIC a dar aquela notícia. E eu fiquei espantado, porque eu tinha sido o líder dos alunos a denunciar, eu era o único que tinha guardado os recortes todos dos jornais que vêm aqui no livro, no Portugal Hoje, no Crime, no Diário Popular, no Diário Lisboa, jornais que já não existem, e eu era o único que tinha provas. E então liguei para a SIC, falei com a Felícia Cabrita e tal, e depois foi a partir daí que se desmontou toda a questão da revolta dos gansos, e é o que consta, e os títulos dos jornais na altura era a revolta dos gansos, em que, e aí parabéns aos jornalistas todos, que sempre foram excelentes, e aí denunciaram tudo o que se passava no interior da Casa Pia, que os alunos mais necessitados iam para o Jardim de Belém, as altas individualidades burguesas de Lisboa iam ao Jardim de Belém, entre aspas, assediar as crianças, porque depois é que os alunos lá dentro na instituição estranhavam como é que um colega meu, pobre como eu, vem com calças leves, brutos ténis, eram os tais pedrais, neste caso os pedófilos, que ofereciam e acariciavam os alunos em troca de sexo. Portanto, daí os jornais difundiram tudo isso, eu guardei e depois foi outra vez publicado e foi nessa altura de novembro de 2002 que a RTP transmitiu a gravação em que eu estava, mais os outros colegas, a denunciar o Ramalhianos. E foi a partir daí. Certo, mas sente que foi feita justiça relativamente? Não, penso que não. Penso que não, porque este processo, eu acompanhei o processo durante 10 anos. Ter que ir de Alcobaça para Lisboa. Porque eu fui, portanto, o advogado nomeado para defender o Joel, que era o Fábio. E então houve muitas injustiças. O processo foi muito mal conduzido. Muitos nem sequer foram, entre aspas, apanhados porque se conseguiram livrar. Outros, a meu ver, outros que foram injustamente condenados. Porque aqui também havia a questão política. Na altura, era o Durão Barroso, era, neste caso, o PSD, fazia parte do governo em 2002.
Ia o Ferro Rodrigues candidatar-se para secretário-geral do Partido Socialista, teria que haver eleições, depois acabou por vir o Sócrates, e a questão que se prendia era política também. Envolveu o Ferro Rodrigues, envolveu o Paulo Pedroso, ou seja, houve muitos que assumiram. O Rito, ex-embaixador, assumiu a homossexualidade e que tinha praticado esses atos. O Ferreira Diniz, médico, também já faleceu, também tinha assumido. Enquanto que houve outros factos, como a Casa de Elvas, que aquela senhora, coitada, que deve estar ali aquele tempo todo e provou-se que não tinha nada a ver com aquilo. O outro advogado de Elvas também que não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, o processo foi injusto para muita gente. E a conclusão que eu tiro agora, ao fim disto tudo, porque depois disso vieram ex-alunos que tinham participado contra vários, Carlos Cruz e outros, que vieram dizer que mentiram. Porque aí houve um erro do Estado. O Estado oferecia 50 mil euros a cada aluno que denunciasse. E, portanto, houve muitos alunos que aproveitaram os 50 mil euros. Nunca tinham visto tanto dinheiro. Por isso é que houve 2, 3, 4 que depois vieram desmentir, dizer que aquilo foi tudo uma efabulação. É mais uma vez a prova de que existe uma justiça para ricos e uma justiça para pobres? Exatamente. O processo Casa Pia demorou muito tempo, trouxe algumas coisas boas, primeiro para se denunciar, trouxe também boa para alterar o Código de Processo Penal e o Código Penal, onde os abusos sexuais tinham agora mais graduação penal, em que havia para a descoberta da verdade, a alteração ao Código de Processo Penal. Mas, no fundo, foi um dos primeiros processos mais mediáticos do país que apanhou não só os advogados, como os próprios juízes sem estarem desprevenidos, exatamente. Por isso é que, como é que a juíza Ana Pérez, o Barata e a outra, a ASA, conseguiram durante cerca de 10 anos acompanhar um processo desta natureza. E depois como é que aplicam penas e a seguir vêm os alunos, alguns ditos abusadores, que foram abusados, a dizerem a inocência dos outros. O próprio Bibi veio dizer que a A, B, C e D não tem nada a ver com aquilo, mas pronto. Mas foi um pronúncio, enfim, a meu ver, a justiça não foi justa e a descoberta também não foi. Houve muita gente que se aproveitou e que fugiu. Pois havia casos em que o tribunal errou, que os factos não foram naquela data, foram noutra, absolve-se, neste caso, o arguido. Ou, portanto, não se apresenta acusação contra o arguido. Quando há falhas processuais, é logo o pretexto para terminar, pois, não é? Exatamente, é. Mas eu tive aqui em Alcobaça contactos de próprios alunos que foram denunciantes que vieram de facto dizer que aquilo foi tudo montado porque os 50 mil euros era pesado, a dinheiro era pesado. Uma sensação de estranheza porque de facto a sensação é de que a coisa não está resolvida, que não há justiça. E a nós espectadores, porque sim, o Adelino viveu esta situação de muito perto, mas no meu caso é só enquanto observadora da situação, não é? Fica-nos de facto a sensação de que as coisas não foram bem conduzidas e não foi feita justiça. Não foi feita. E depois também é de salientar, a comunicação vinha cá sempre ter comigo, depois havia aquela questão de, em termos jornalísticos, o Correio da Manhã ligado mais, por exemplo, ao Pedro Namora, o 24 horas ao Adelino, o crime também, ou seja, a própria comunicação social também utilizou muito isto para ganhar dinheiro, para ter audiências. Para ter audiências, como atualmente se vê em qualquer ato público, aproveitam-se. Agora, no fundo, o que eu retiro daqui é que houve muita injustiça, houve gente que foi condenada injustamente e houve outros que deviam ter sido condenados e não foram condenados. Okay.
Muito camados. Vamos para Alcobaça. Alcobaça, exatamente. Alcobaça, não é? Escolheu Alcobaça. Eu escolhi Alcobaça porque é assim, Alcobaça veio por acréscimo, porque eu quando estava naquela fase de sair do colégio, e que trabalhava no sindicato e vivia na minha terra em Soeiro Cunhado, com a minha irmã, mais velha, um irmão meu mais novo vinha constantemente para Nazaré passar férias e eu aceitei o convite e vim passar um fim de semana. Eu segui outro fim de semana. Bom, conclusão, passei a vir várias vezes aos fins de semana e depois pagava, sei lá, se era dois, aquele ainda era em escudos, ainda pagava muito dinheiro para ficar lá ao fim de semana num quarto. Então decidi, bom, vou, em vez de estar a pagar X por cada vez que cá venho aos fins de semana e vou à procura de casa. Nazaré estava repleta, parecia que era agora. Só encontrei em Alcobaça e pronto, fiquei aqui em Alcobaça. Depois conheci a Sónia, em 94, 95, o António nasceu em 97. Tem um filho? Sim, o António fez agora 28 anos, no dia 29 de abril. Depois ficámos por aqui. Depois fui, entretanto, a mãe da Sónia trabalhava no escritório do Dr. Felisberto. Por conhecimentos, fui para o escritório do Dr. Felisberto, onde estou até agora. Portanto, já exerço a advocacia, portanto, há 30 anos, que foi no dia 12 de dezembro de 2024, já fez 30 anos. Como é que o Adelino Granja se situa no meio deste percurso todo, agora enquanto advogado, a viver em Alcobaça? É claro que a Revolta dos Gansos, o livro, a publicação, a mediatização, a figura, tudo isso deve ter mexido consigo e com as suas relações com as pessoas? Tudo. Quer a nível social, quer a nível profissional? O processo Casa Pia, portanto, acompanhei durante aquele tempo todo, cerca de 10 anos, e o Estado só me pagou 4.000 euros. Isso não interessa. Era uma questão social também, mas foi a partir desse conhecimento, através da televisão e da internet, que mais clientes do país O abordaram nessa altura, e vinham aqui. Uma senhora da zona de Setúbal, velhota, veio de caminhoneta, demorou quase o dia inteiro a chegar aqui para ter consulta comigo. E quem diz isso diz a voz do país todo. Okay. Eu tenho clientes do norte a sul do país, inclusive arquipélagos, da Madeira e dos Açores, que me contrataram especificamente por aquilo que tinham visto na televisão e conhecimento nos casos, normalmente ligados com crianças, com processos também criminais e também mais ligados também às crianças. Muito bem. Também exerceu funções políticas em Alcobaça? Sim. Vamos lá falar um bocadinho. Sim. Ora, é assim, eu, como disse, quando se deu o 25 de Abril, no Colégio Pinamanique, eu escrevia PPD no chão, a giz, mas depois um professor meu, que era comunista, disse-me: o Adelino está errado. O PPD não é o Partido dos Pobres. O Partido dos Pobres é o Partido Comunista. E aí adaptei-me ao Partido Comunista. Por isso é que veio aquela questão da Revolução, da Revolta dos Gansos. Eu era ligado a um grupo do Partido Comunista, mas não estava afiliado. Mas a experiência no sindicato também o deve ter ajudado Sim, a olhar para a sim, problemática exatamente. De uma forma mais abrangente, Foi. mais social. Como eu disse há pouco, o meu espírito de solidariedade, de revolta, de, entre aspas, ser revolucionário com o estado das coisas, da educação rígida das educadoras, etc., fez criar em mim um espírito completamente contrário. Contrário à autoridade. Sim, contrário à autoridade. Contrário à autoridade. Certo. E depois consegui discernir o que era uma opção à esquerda e outra à direita. E como eu nasci no campo, vivi no campo, fui pobre desde sempre, tive um espírito sempre marginalizado, fui sempre maltratado, fui sempre considerado um aluno pobre, uma pessoa pobre. Portanto, eu não podia nunca pertencer a uma ala que pertencesse a uma camada mais abastada, mais rica, sem ter nunca passado por aquilo que eu passei, e todos os meus irmãos e familiares, etc. Depois, no sindicato,
também me elucidou mais, enriqueceu mais a minha pessoa. Participava nas greves gerais, distribuição de panfletos, comunicados, noites e noites a colar cartazes em Vila Franca de Xira, naquela zona, e portanto, mas isso é engraçado. Eu depois fui para a EPAL, portanto, eu estava inscrito no Partido Comunista, fui para a EPAL, depois a influência de Ramalhianes na revolta dos gansos, que para mim, muita gente diz que é uma pessoa mais centro-direita, mas para mim, o que eu recordo dele foi o apoio que deu aos alunos mais desprotegidos, aos abusados sexualmente. Sentiu-o mais próximo. Senti mais próximo. Por isso é que a Manuela Yanes é que fez o prefácio do meu livro, porque foi decorrente do último mandato do Ramalhianes, foi criado o PRD. E eu então aderi ao PRD, poucos anos, bem, 3, 4 anos, e então eu pertencia ao PRD. No início que estava na EPAL, mas depois o PRD extinguiu-se e mantive no Partido Comunista. Mesmo na EPAL, na Comissão de Trabalhadores, eu era o líder, eu fui o único que consegui reavivar um boletim mensal da Comissão de Trabalhadores que se chamava O Aguadeiro. Eu ainda guardo os números desde o 0 até ao último que sair lá da EPAL, o Aguadeiro, que era o boletim, o porta-voz da Comissão de Trabalhadores. E nós ganhámos sempre com maioria absoluta até eu me vir embora. E ainda lá continua a ser a lista unitária. Depois, vim para Alcobaça, ainda do Partido Comunista, e pronto, e participei nos trabalhos. Em 97 foi o primeiro ano que eu me candidatei em que, pronto, nas listas do Rogério, em que pela primeira vez ele foi eleito como vereador, foi em 97, que foi na altura que o Sapinho também entrou para o Executivo. Depois foi eleito outra vez 4 anos depois, 2001, neste caso o Rogério, e depois expandiu-se. Entretanto, quando houve, na altura do Partido Comunista, um grupo de camaradas que queriam a realização de um congresso extraordinário, em que estavam lá camaradas que queriam uma alteração do Partido Comunista, um mais atualizado, mais deixar, entre aspas, aquela história da cassete, etc. E houve muitos que saíram e eu saí. Que demos lugar depois ao movimento de renovação comunista. O Carlos Brito, esses camaradas todos, que ainda existe, a renovação comunista. E depois, 2004, desvinculei-me do Partido Comunista. Aqui, cerca de 17 filiados no Partido Comunista demitimos-nos, porque era aquela história de não haver e não aceitarem uma abertura, mais liberdade no interior do partido. E foi depois que, em 2004, 2005, ingressei no Bloco de Esquerda, onde ainda estou, embora em fações assim mais minoritárias. Muito bem. O tempo passa a correr. Não sei se já deu conta. O tempo passa a correr. Queria lhe perguntar se existe algum livro ou um autor que o tenha ajudado a compreender melhor quem é. É assim. Isto dava para mais uma hora. Outro tanto. Dava porquê? Essa história que eu tinha de espírito revolucionário, de contestatário, eu não tinha como me exprimir sem ser escrever. E escrevia muito. Aliás, A Revolta dos Gansos é um livro que tem os meus manuscritos até eu ter 21 anos. Um pouco a seguir a sair da Casa Pia, onde transcrevia tudo. E tenho também já resquícios para um outro volume, mas isso será mais polémico. Mas eu sempre gostei da leitura, dos livros. Gostei. Eu, na altura, tinha eu 21 anos, em 82, quando houve um caso que me chocou. Não pela pessoa em si, mas por aquilo que ela transmitiu. Um nadador português, o Rui Abreu, com 21 anos, suicidou-se na América, nadador, inscreveu-se, neste caso, no Benfica, mas veio de Moçambique, tirou vários cursos, tirou ali em Coimbra,
depois foi estudar para os Estados Unidos. Devido à fama dele, não suportou a pressão e suicidou-se. Apareceu no quarto, tapado, com um saco e com um poema do Fernando Pessoa. E saiu em notícia, tenho as notícias todas, tenho isso tudo, isso também me comoveu, porque fez-me lembrar a mim, porque eu, na minha escrita, não vem aqui no livro, mas o suicídio não desapareceu. Quando eu saí da Casa Pia, com uma mão à frente e outra atrás, sem qualquer solução, sem pai, sem mãe... Sentiu-se abandonado. Senti-me abandonado, por isso é que eu também escrevo que a Casa Pia também aí não foi muito boa, porque a Casa Pia, historicamente... Não foi tão pia assim. Não foi tão pia. Embora eu reconheça que o meu enriquecimento cultural foi lá dentro, o que é facto é que, por isso é que houve aquela revolta dos gansos em 80, na altura que eu saí, que saímos todos, 63, que saímos todos, entre aspas, corrido do interior, sem qualquer saída. E andámos porta em porta, a procurar emprego. Primeiro era distribuição de livros, porta a porta. Depois era para uma fábrica. Portanto, esse período todo, sem um curso, tinha o 11º ano, sem qualquer curso, sem nada. Depois na EPAL é que eu tirei o curso de Direito à noite e consegui tirar isso. Portanto, eu gosto muito de ler, tenho muitos livros, não sei quem é que vai pegar com aqueles livros todos, mas o que eu gostei, e tenho os livros todos, é do Fernando Pessoa. Eu penso que os heterónimos dele focam muito, embora seja uma literatura um bocado pesada e uma vida também assim um bocado isolada e misteriosa, mas eu revejo mais nos poemas dele. Por outro lado, o Vinícius de Moraes, um poeta brasileiro, eu até trouxe aqui Eu Sei Que Vou Te Amar, É lindíssimo. A canção, diz tudo. Aliás, os poemas todos do Vinícius retrato muito. Tem livros pequenininhos, Há uma raros. frase do Vinícius que me acompanha sempre, mas da qual eu fiz um lema de vida, que é a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como um nunca mais. Não, exatamente. É do Vinícius. Mas a quem nos está a ouvir, eu penso que a leitura é o melhor que nós temos. Nós saímos daqui onde estamos. Vivemos mesmo. Há um outro, que eu tenho os livros todos dele, que é o Haruki Murakami, portanto, um escritor japonês, que já foi candidato a Nobel da Literatura já há algum tempo, e eu gosto da literatura dele. É uma escrita também mais para a juventude, adolescência, e há um dos livros que trata a questão mesmo do próprio livro, da biblioteca. E o amor que ele tem, ele pratica o jazz, tem essas coisas todas, transforma aquilo tudo, tem uma série de livros, mas aquela da biblioteca, a quem gosta de ler, é bonito de ler. Faz conta que nós estamos a folhear na biblioteca com o pó todo, com tudo o que lá esteja naquela biblioteca velha. Depois também gosto no verão, o que eu gosto no verão de ler é o Joel Dicker. Porquê? Tem uma literatura tipo investigação, tipo, não mete tribunais, mas mete perícia. Todos os livros que ele publica, geralmente, há agora um que está a sair, mas geralmente é no verão. Levar aquilo para a praia ou para onde tiver que passar o verão e ler os livros dele, atrai-nos. Nós pegamos na primeira página e só desistimos na última mesmo. Porque aquilo é um candeamento de factos. É apaixonante. É apaixonante. Trouxe-nos um livro, não foi? Porque chegámos àquela última pergunta, que é o Diz-me o que lês. Não é? O título do programa é Diz-me o que lês. Olha, eu vou ler aqui. Uma vez eu ia a caminho de um julgamento para Cascais e houve um cliente meu que está na Suíça que me ligou a chorar. Tinha lido esta parte, eu vou ler. Força. Esta parte, que também me emocionou muito e revela aquilo que eu disse no início, que era é o excerto da Revolta dos Gansos, exatamente, não é? Escrito por Adelino Granja. Exatamente. Vou só ler assim. Na terra onde nasci era conhecido por Lino, é diminutivo de Adelino. Lembro-me que nunca tinha chorado,
quando vi a minha mãe sair sucessivamente para o hospital. Mas uma vez, que veio a ser a última, chorei, como se adivinhasse que nunca mais a voltaria a ver. Encontrava-me a brincar no quintal do vizinho em frente à minha casa, quando me foram chamar para ver a minha mãe numa maca de bombeiros. Encostada à porta de acesso, via-a sair numa maca tapada por um cobertor. Dirigi-me a ela e beijei-a doce e sofregamente na cara enrugada e chorando agarrei-a, pedindo que não se fosse embora, que não me deixasse. Pronto. No fundo, algo me dizia que seria a última vez que olharia aqueles olhos castanhos, que lhe mexeria nos cabelos e lhe acariciaria a face. Foi isto. Portanto, gostei do meu cliente que telefonou-me da Suíça a ler esta parte que se emocionou. E, de facto, é uma demonstração de que eu não desconheço as raízes, dou muito valor às minhas raízes na aldeia. Refiro que a minha mãe foi encarnada, neste caso, substituída pela tia Carolina, que foi uma autêntica mãe, e depois a Casa Pia e a Paulo. Foram duas etapas da minha vida que me fizeram com que em Alcobaça e no desempenho da minha profissão tivesse, neste caso, realização e êxito naquilo que eu faço e que gosto de fazer, que é a justiça. Adorei esta entrevista, Adelino. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Muito obrigado, eu. Por se abrir também, por abrir o coração aqui connosco, comigo, com os nossos ouvintes. Foi absolutamente extraordinário descobrir a pessoa sensível, que tem esta vivência toda, uma vivência pesada, mas também muito rica. Muito obrigada por este momento. Obrigado, eu. E assim chegamos ao fim de mais uma conversa, cheia de histórias e reflexões. Hoje tivemos o prazer de conhecer um pouco mais o Adelino Granja, não só o advogado e autor, mas também o leitor, que transforma cada experiência numa nova forma de pensar, e o escritor. Agradecemos imenso por estar connosco, Adelino, e a quem nos acompanha, um grande obrigado também. Obrigado a Rui Pereira, do outro lado da câmara e dos micros, a zelar pela tecnologia, enquanto não é aquele artista que a gente sabe, que canta aos fins de semana e que nos alegra os dias. Voltamos para a semana, à mesma hora, aqui na Rádio Cister, e claro, pode ouvir o programa em podcast sempre que quiser, no site da CFM. Até lá, boas leituras e uma excelente semana.